Companhia Aérea Nacional é criada em país que não existe. Uma companhia aérea nacional acaba de surgir na Europa, supostamente representando um país que não existe, a República Turca do Chipre do Norte. Uma companhia aérea nacional acaba de surgir na Europa, supostamente representando um país que não existe, a República Turca do Chipre do Norte. Trata-se da Kiblis Ava Iolari, ou Fly KHY, com inauguração prevista para 16 de abril, quando deve partir o primeiro voo. Trata-se da Kiblis Ava Iolari, ou Fly KHY, com inauguração prevista para 16 de abril, quando deve partir o primeiro voo. A companhia aérea turca Freebird Airlines deve operar os voos da companhia entre a cidade de Antalya e Erkan. A companhia aérea turca Freebird Airlines deve operar os voos da companhia entre a cidade de Antalya e Erkan. A Antalya é uma cidade portuária turística, porta de entrada para a região do Mediterrâneo Sul da Turquia, conhecido como a Costa Turquesa por conta das águas azuis. Erkan é uma cidade do norte do Chipre que fica a 13 quilômetros de Nicósia, capital do país. O norte do Chipre é uma área onde turcos tentam impor a tal república separatista, mas o governo cipriota não reconhece e considera que a região faz parte do Chipre como nação. A República Turca do Chipre do Norte só é reconhecida pela Turquia. Todos os outros países consideram que a região faz parte do Chipre de forma soberana. Na foto, o Castelo de Sidéria, uma das atrações do norte da Cipriota. Dos 100 milhões para os 200 milhões, o avanço foi mais rápido e levou 189 dias, 3 do mês de 2021, mesmo com a vacinação já tendo começado em praticamente todo o mundo. O mundo tem hoje 193 países reconhecidos pela Organização das Nações Unidas, ONU, mas em muitas regiões, assim como o do norte do Chipre, líderes separatistas já proclamaram sua independência. Em muitos lugares, a separação conta com apoio popular e tenta formalizar a soberania. Veja alguns países que não existem. Groenlândia, região autônoma da Dinamarca, fica a 3.165 km de distância do território dinamarquês. 13º lugar, Groenlândia, território 2.166.086 km², continente América do Norte. A Groenlândia foi colonizada pela Dinamarca em 1721. Hoje é subordinada à Rainha Margarida II da Dinamarca, mas os habitantes têm língua própria, groenlandês. A Groenlândia é um território autônomo que faz parte do Reino da Dinamarca e tem lugares bem frios. É pouco povoado, com densidade demográfica de 0,03 habitantes por quilômetro quadrado. A Groenlândia tem baixíssima densidade demográfica, 57 mil habitantes, numa área de 2,1 milhões de quilômetros quadrados. Muito gelo em áreas desabitadas, 0,026 habitantes por quilômetro quadrado. A capital Nuuk tem 15 mil habitantes. Somalilândia, localizada no chifre da África pertencente à Somália. Somalilândia, localizada no chifre da África pertencente à Somália.
Em 18 de mês 5 de 1991, líderes do Movimento Nacional Somali declararam a independência da região, fazendo fronteira com Djibouti, Golfo de Aden, Etiópia e Puntândia, na Somália. A Somalilândia tem 137 mil quilômetros quadrados com 3,5 milhões de habitantes. Tem 3 línguas oficiais: somali, inglês e árabe. Capital, Hargeisa. Balochistelândia, oficialmente pertencente à Zâmbia, no sul da África. Em 2012, líderes tradicionais Lozi do Conselho Nacional de Balochistelândia pediram a independência, mas outros chefes tribais se opõem à secessão. A Balochistelândia sofre com as inundações do rio Zambeze. Por outro lado, tem a beleza das cataratas e Ningonie Falls. Transnistria faz parte da Moldávia e, ao se declarar independente, passou a ficar com fronteira entre Moldávia e Ucrânia. Não é reconhecida por nenhum país. Fica a 500 quilômetros da Rússia, mas mantém a ideologia comunista da antiga União Soviética, a qual pertenceu, embora hoje nem mesmo a Rússia seja comunista. A bandeira tem foice e martelo do antigo regime. A ânsia por independência é tão grande que seus líderes criaram moeda e exército próprio. Tem 470 mil habitantes em 4.163 quilômetros quadrados. Capital, Tiraspol. Mosquitia estende-se por áreas que pertencem a Honduras e Nicarágua, na América Central. Uma área de floresta tropical pouco explorada. Líderes da região declararam independência em 2009. Pesquisadores têm interesse em Mosquitia para estudos de ruínas encontradas que seriam de uma espécie de cidade perdida. Ilha de Man pertence ao Reino Unido. Faz parte do conjunto geográfico das Ilhas Britânicas, arquipélago do noroeste da Europa. Fica no meio do mar da Irlanda. A Ilha Man é subordinado à Rainha da Inglaterra, mas tem parlamento próprio. Um grupo legislativo quer a independência total. Tem 83 mil habitantes em 572 quilômetros quadrados. Sua cultura tem origem céltica e nórdica. As pessoas falam uma língua própria, manês, além do inglês. Capital, Douglas. República de Lakota. Fica nos Estados Unidos, abrangendo trecho dos estados de Dakota do Norte, Dakota do Sul, Montana, Nebraska e Wyoming. O povo indígena da Lakota, descendente dos Sioux, reivindica o território com as seguintes fronteiras: o rio Yellowstone ao norte, o rio Platte norte ao sul, o rio Missouri ao leste e uma irregular marcando o oeste. Em 2007, formaram a República Lakota. A área de Lakota abriga um monumento de fama mundial, as esculturas em pedra do Monte Rushmore, que mostram os rostos do presidente americano George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Curiosamente, o povo Lakota quer tanto firmar sua prevalência na região
que contratou um escultor para fazer um outro rosto de um índio chamado Crasairose, cavalo logo. A obra está em andamento. Tibete, região autônoma que pertence à China, é a mais alta do planeta, 4.900 metros, apelidado de teto do mundo, fica no coração da Ásia e faz fronteira com Índia, Paquistão e Nepal, além de Mianmar. Tem líder político e religioso chamado Dalai Lama. Quando um morre, outro ocupa o lugar. Hoje o Dalai Lama é Tenzin Gyatso. Ele se exilou da Índia quando o Tibete foi anexado pela China em 1959 durante a revolta tibetana. Ele lá comanda a administração central tibetana, governo do exílio. O Tibete atrai turista pela cultura milenar, templos belíssimos, um berço do budismo e também pela geografia. O monte mais alto do mundo, o Everest, fica entre Nepal e Tibete. Papua Ocidental, pertencente à Nova Guiné Ocidental, na parte mais oriental da Indonésia. A República da Papua Ocidental foi declarada em 1961 após a retirada dos holandeses, mas em 1963 o território foi anexado pela Indonésia. Em 2008 foi criado um grupo de parlamentares que lutam pela independência. A Papua Ocidental tem belas ilhas como praias deslumbrantes, pontos parada obrigatória para visitantes, Ilha Padaido e Ilhas Biak, capital Jayapura. República de Murawari, fica na Austrália. Líderes dos habitantes de Murawari declararam a independência do território em 2013, estabelecendo os limites dos estudos de Nova Gales do Sul e Queensland, uma área de 81.000 km². A Austrália tem dezenas de povos aborígenes com cultura e língua próprias. Os Murawari são o primeiro a se declarar independente. O povo fala língua Murawari, além de australiano e inglês. Capital Baringun. Taiwan. Um caso que chama muita atenção é de Taiwan, pois a China ameaça usar força contra a ilha, e esta tensão tem agitado o noticiário internacional. Separatistas consideram a ilha independente desde 1949, quando o então líder chinês Chiang Kai-shek se refugiou em Taiwan após ser derrotado pelo exército comunista de Mao Tse-tung. Taiwan tem 24 milhões de habitantes numa área de 35.980 km². A capital é Taipei.